Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Pessoal, vamos fazer aqui um estudo de cálculo 2, derivadas parciais. Derivadas parciais é quando eu tenho mais de duas variáveis. Vamos resolver algumas derivadas parciais de alguns exemplos de funções aqui, com duas variáveis aqui, tá ok, pessoal? É um estudo aqui de cálculo. Cálculo, cálculo 2. Bom, pessoal, um exemplo aqui. Exemplo 1. Tem uma função aqui f de xy igual a 3x à quarta y à quinta. Então vou fazer a del f de del x das duas variáveis aqui, né? Então vou derivar essa função aqui, ó, que ela tem duas variáveis e variáveis em x e y, e com relação a x, né? Então tudo que não for x vai se comportar como constante, o que tiver x eu vou derivar, né? Então aqui, ó, x à quarta, né, derivada, eu tombo aqui, né? Vai ficar 4 vezes 3, né? 12x. A terceira, né, diminui uma lá no expoente. E como está multiplicando, o y a quinta ela acompanha, né? Só repetir. Porque ela se comporta como se fosse uma constante, então ela repete. Na multiplicação é só repetir. Se fosse soma, ela assumiria como uma constante normal. Então a del f, a derivada dessa função em relação a x, é 12x ao cubo, y à quinta. Tá aqui. Agora vamos fazer a del f de del y com duas variáveis, né? Bom, aqui eu vou. Então 3x a quarta é a constante, porque eu estou derivando em relação a y. E vou tombar aqui, né? Vezes 5 y menos 1, né? 4. Só que eu posso juntar aqui, né? Posso juntar 3 com 15, com 5. Então o resultado aqui vai ficar 15 x à quarta y à quarta. Então isso aqui é a derivada del f de del y em relação a y dessa função aqui, ó. Então nós encontramos as derivadas parciais em relação a cada variável. Tá ok? Aqui eu multipliquei o 3 por 5, fica 15, né? E abaixou um grau lá do y, né? A quarta. Então tá aqui. Isso aqui é o nosso primeiro exemplo feito aqui. Aqui é tranquilo, isso aqui. Bem tranquilo. Dá um exemplo aqui, ó. Bom. Exemplo 2. Você tem lá uma f de xy igual a seno de x ao quadrado y. Então tomando aqui a derivada del f de del x das duas variáveis
Bom, a derivada do seno é cosseno, né? Então, cosseno desse argumento aqui, ó, de x ao quadrado y. Só que eu tenho que derivar aqui dentro com relação à variável aqui, ó. Se é x, então vou derivar em relação a x. O y é constante, né? Y, derivada de x ao quadrado, 2x. Então essa aqui é a derivada dessa função com relação a x. Agora vamos fazer a DOF dy das duas variáveis, né? A função com duas variáveis. Bom, vai dar cosseno também, né? Cosseno do argumento. Só que agora eu vou derivar com relação à variável y. Y aqui, ó, derivada de y é 1, né? E a constante acompanha. Então 1 vezes x ao quadrado, Então 2 da x ao quadrado cosseno de x ao quadrado y. Aqui, ó. As duas derivadas com relação a x com relação a y. Tá ok? Aqui é 2 x, y, cosseno de x ao quadrado, y. Ficou meio embolado, mas dá pra ver aqui. Bom, vamos fazer um próximo exemplo, o último exemplo com 3 variáveis. Bom, temos aqui exemplo 3, né? Tem uma função com x, y e z. X quadrado z mais y e elevado a 3z. Bom, vamos fazer aqui a nossa DOF de ΔX das 3 variáveis, né? Bom, derivar essa função aqui com relação à variável x. Então, tudo que tiver x aqui, então x ao quadrado, então dá 2x. O z está multiplicando, acompanha. Y e na 3z é soma, então se comporta como constante, então aqui morreu, é zero. Derivada de constante é zero. Aqui não acompanha porque não é multiplicação, né? No caso aqui, ó, eu fiz a derivada e acompanhou porque está multiplicando. Bom, vamos fazer o del f de dy de x, y e z. Bom, em relação a y, aqui não tem y, então a derivada disso aqui é zero, né? Porque não tem variável. Aqui eu tenho y aqui, então a derivada de y é 1. 1 vezes e na 3z e na 3z. Porque a derivada de y é 1. Como aqui não tem y, constante 0, aqui é 1. 1 vezes e na 3z, 3z. Tá aqui. Beleza? Vou abrir o espacinho pra gente fazer a última aqui. Bom, agora tem que fazer a del f de del z com as variáveis x, y e z. Bom, onde tiver z, bom, derivada de z é 1 vezes x ao quadrado
mais... Bom, aqui... E na Z, né, tem uma derivada de um exponencial. Então eu copio o próprio E na Z, né? E tombo o expoente derivado. Derivada de 3Z é 3, né? Então ele tomba aqui como se fosse uma constante. Tá ok? Então esse aqui é o resultado. X ao quadrado mais 3y na 3z. O y eu copio porque é constante, né? Tá multiplicando. Eu tenho a derivada de e na u. Então você sabe que a derivada de e na u é o u tombado derivado vezes e na u. Então, tranquilo. É o que eu apliquei aqui, né? Derivei 3z, derivado em relação a z, 3z. Z é 1 vezes 3, 3. Então, tombo 3, né? A derivada de 3z tomba aqui. Copia y, e na 3z. O resultado está aqui. 3 exemplos aí das derivadas parciais. Tá ok, pessoal? Aqui é o instrutor Paulo Silva. Um abraço. Se precisar de consultoria de cálculo, é só me procurar na Estácio Santamaro, São Paulo, capital. Tá ok? Estarei disponível para atendê-los e atendê-las. Tá ok, pessoal? Um abraço, tudo de bom. E um ótimo 2017 pra gente. Tá ok?